O desemprego no país tem apresentado índices altíssimos nos últimos meses. Para muitos trabalhadores, 2016 não começou com o pé direito. As filas nos cines da região amazônica chamam a atenção. E para falar sobre este cenário, eu recebo no Estúdio Glass do AmazonSat o superintendente regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, o doutor José Nilmar Alves. Seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Obrigado, para mim é uma honra poder estar aqui e, na medida do possível, contribuir para informar de maneira que nós possamos cumprir a função para a qual o Ministério do Trabalho existe, na mediação das relações de trabalho entre empregador e trabalhador. Agora, superintendente, a palavra desemprego se tornou algo extremamente doloroso para o trabalhador. Como estão os índices aqui no estado do Amazonas? Nós temos, recentemente eu descobri que há um índice de medo de desemprego. Um economista brilhante desenvolveu esse índice e ele, mediante uma pesquisa, foi constatado que esse índice do medo de desemprego no país cresceu no ano de 2015 em relação a 2014, cresceu assustadoramente. Hoje nós temos aumentado o número de empresas que têm ido ao Ministério do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho, para validar as demissões em massa, como a empresa, uma grande empresa que estava aqui, aqui em Manaus, fechou as atividades, demitiu aproximadamente 600 funcionários e foi lá conosco e ela, então, apresentou as causas do encerramento das atividades e nos apresentou números onde pagou integralmente todos os direitos dos trabalhadores, de modo assim impressionante, como nunca tínhamos visto lá, dito pelos auditores fiscais que trabalham conosco. Mas foram 600 postos de trabalho perdidos no final de dezembro. E muitas famílias têm nos procurado lá para requerimento do seguro-desemprego também, como acontece nos cines, tanto do município quanto do governo do estado, mas também lá conosco. E isso tem nos impressionado, porque eu estou recebendo uma demanda de aumento de servidores no setor para poder atender a essa demanda. Então, o quadro agrava, né, e os cidadãos começam a perceber a percepção de estar desempregado. Quando chega lá conosco, a gente tem lamentado, tem conversado com os colegas do núcleo que trata a respeito das relações de trabalho entre os empregadores e os trabalhadores, e é crescente esse número. Nós temos, o Ministério do Trabalho é um mediador, um fiscalizador para que os empregadores, as empresas, não subtraiam os direitos do trabalhador. Mas, no quadro econômico como está, as empresas estão encerrando as atividades, estão fechando linhas de produção e invariavelmente, consequentemente, o desemprego passa a subir ainda mais a taxa. Agora eu lhe pergunto, para não promover ainda mais demissões, o governo federal lançou no ano de 2015 o Programa de Proteção ao Emprego, o famoso PPE. Agora, como ele pode ajudar o trabalhador? Quais são os benefícios promovidos a toda a classe trabalhadora a partir do momento que o PPE passa a funcionar? O PPE foi criado no ano de 2015 pela Presidência da República, primeiro por decreto, para proteger o emprego dos trabalhadores, principalmente nas grandes indústrias. Quando o momento econômico do país, em 2015, se agravou muito, então a Presidência da República criou essa medida que permite a redução da carga de trabalho, do horário de trabalho, em até 30%, para que as empresas reduzam a carga de horário de trabalho sem demissão, para que não demitam o trabalhador. Essa foi uma medida que o governo criou para tentar impedir as demissões em massa. Foi uma medida que
eu penso que minimizou as perdas dos postos de trabalho no ano de 2015, tanto que, logo em seguida, o Congresso Nacional tornou lei, aprovou, e está válido. As empresas, porque o custo de demissão, quando uma empresa encerra suas atividades, os impostos e os tributos que ela tem que pagar quando demite um trabalhador são muito altos. Então, o custo de demissão de um trabalhador, e de repente, daqui a 6 meses, a economia passa por aquece novamente, ele tem que contratar novamente o trabalhador, há uma perda muito grande. Então, de certo modo, às vezes é melhor ele manter esse trabalhador por 6 meses, esperar que a tempestade passe, para que ele retome isso sem muitas perdas. Um outro fator é quando você tem um posto de trabalho que exige determinada qualificação de um profissional e você demite esse profissional, quando você retoma, tem todo um trabalho de requalificação e o custo disso é elevadíssimo para toda e qualquer empresa. Então, foi muito, o governo federal, a presidência da República, foi muito feliz quando criou o Programa de Proteção ao Emprego. Algumas empresas, em especial do setor automobilístico, né, naquele momento difícil que o país atravessava, adotaram. E hoje o setor eletrônico e outros setores que o Polo Industrial de Manaus trabalha já adotou o PPE. Agora eu lhe pergunto, quais são os benefícios? Benefícios não. Quais são os privilégios? Reduz a carga horária e o outro que não é tão privilégio pelo trabalhador é a redução salarial, não é isso? Sim. Do ponto de vista do trabalhador, quando nós falamos de redução de salário, sempre é um assunto doloroso. Porém, quando você enfrenta a possibilidade do desemprego, aquilo que você falou ainda há pouco, o desemprego, quando está diante do trabalhador a possibilidade do desemprego, essa empresa, na verdade, ela tem que fazer um acordo com os trabalhadores, um acordo sindical, com os trabalhadores do sindicato da categoria, e para que todos concordem. Ele não é uma decisão unilateral, precisa haver um acordo, há uma reunião com todo o núcleo, os responsáveis da empresa, dos trabalhadores, é preciso um acordo, e esse acordo, então, depois de definido, a empresa precisa provar para o Ministério do Trabalho que ela se enquadra nos quesitos, nos critérios que são exigidos da empresa para que ela possa aderir ao programa, o Programa de Proteção ao Emprego, ao PPE. Feito isso, então, ela poderá fazer essa redução da carga horária e, consequente, redução do salário, sem perda de postos de trabalho. Agora eu lhe pergunto sobre a questão da regulamentação de algumas profissões, como, por exemplo, a empregada doméstica. Já gerou diversos debates no Jornal da Amazônia e em outros programas do canal AmazonSat. O que mudou a partir dessa regulamentação? Muitas dúvidas são postas nas nossas redes sociais, são ligações que a gente recebe. População querendo esclarecimento, tanto quem contrata como quem é o empregado doméstico. Eu considero que a lei que regulamenta a profissão do trabalho doméstico é um avanço na legislação trabalhista brasileira muito grande. Por muitas vezes nós vimos, há muitos casos não registrados, não catalogados, das condições de trabalho do empregado, do trabalhador doméstico. Hoje, o trabalhador doméstico desfruta de todos os benefícios que um trabalhador de qualquer segmento da economia tem, e a proteção da lei e do Ministério do Trabalho como regulador das relações de trabalho. Toda pessoa que se sentir trabalhador doméstico, que se sentir lesado de algum modo, nós temos no Ministério do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas, um amparo legal, nós temos toda uma infraestrutura, nós recebemos denúncias, há denúncias anônimas, de toda e qualquer situação que apresente que o trabalhador é lesado no seu direito, é levado até nós, então nós tomamos providências.
o que percebe-se é que as famílias, havia um hábito, uma cultura de negar ao trabalhador doméstico os direitos trabalhistas, como se não fosse um trabalhador como outro qualquer na economia. Agora, só para enumerar rapidamente, nós estamos com o tempo já bem apertado, quais são os benefícios? É a questão da carteira assinada, sim, do nós FGTS. vamos listar alguns aqui. Tem o salário mínimo fixado por lei, direito aos feriados civis e religiosos, a irredutibilidade salarial, direito a 13º salário, direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, direito a férias de 30 dias, férias proporcionais quando o término do contrato de trabalho, estabilidade no emprego em razão de gravidez, também está previsto, licença gestante, licença paternidade, no caso de trabalhador masculino, auxílio-doença pago pelo INSS, aviso prévio também de no mínimo 30 dias, direito à aposentadoria, visto que os empregadores podem aderir ao Simples para pagamento dos tributos, como FGTS, imposto de renda, recolhimento dos tributos dos trabalhadores domésticos. Tem direito a vale transporte e também ao Fundo Garantido de Tempo de Serviço. Então, é uma conquista extraordinária para o trabalhador doméstico, um avanço extraordinário na lei brasileira para a sociedade brasileira. Olha, superintendente, eu lhe aguardo em uma outra entrevista aqui no AmazonSat para falarmos de outras profissões que foram regulamentadas recentemente. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por esclarecer ao nosso telespectador o que é o PPE, esse programa que está atendendo as indústrias e também ao trabalhador que assim não fica desempregado. Para mim foi uma honra, Tânia, estou à disposição. O Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, está à disposição de toda a sociedade e obrigado à Rede Amazônica, ao AmazonSat, pelo convite. Estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigado.